CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Tudo bem, Rômulo? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, minha amiga Tatiane Lobato. Muito bom dia, Salgado e pessoal de Macapá. Oi, tudo bem? Tudo tranquilo. Tô só sacando essa live aqui. Bom dia para vocês. Deixa eu recuperar o fôlego aqui. Rômulo, é sempre uma alegria receber você aqui toda quarta-feira você sempre pontuando para a gente os assuntos que movimentam, né, a capital federal do ponto de vista do judiciário. E você traz para a gente hoje um tema muito interessante, necessário sempre, que o Congresso aprova o projeto de lei que amplia a proteção à mulher vítima de violência doméstica. Por gentileza, Rômulo, conta para a gente. Pois é, minha amiga. Esse mês aqui em Brasília, o Congresso se volta, então, a analisar temas referentes à questão da mulher. A gente sabe que há uma pressão muito grande por medidas que alteram a lei que as protege. A gente também conhece a demanda da sociedade muito grande por isso. E na data de ontem, então, foi aprovado mais um projeto que amplia o rol de proteção a vítimas de violência doméstica e familiar. Note, Tatiane, que nós temos aí um aumento considerável do número de casos envolvendo esse tipo de violência. Aqui mesmo em Brasília, anteontem, segunda-feira, tivemos um caso que marcou aqui a cidade, um homem agredindo uma mulher no meio da rua por causa de uma briga de cachorros, e eram dois advogados. Não sei se vocês acompanharam. Eu vi hoje esse vídeo. Pois é, uma situação assim chocante, porque são questões banais e que geram violências contra a mulher e que, com base na legislação anterior, não poderiam talvez se encaixar na Lei Maria da Penha. E é essa a principal alteração que nós vamos ter a partir da sanção do presidente Lula ao projeto aprovado, porque para a aplicação da legislação se exigiam alguns requisitos que, em alguns casos, como este de ontem, talvez não tivessem entrado aí nesse rol de aplicação. E vocês percebem também que, apesar dessa demanda muito grande, e algumas pessoas dizem que a lei até é ineficaz porque não protege a mulher de maneira amplificada, a gente comenta e trabalha com isso aqui em Brasília e percebe também que não somente há essa discussão, mas a questão principal é a aplicação pelas autoridades judiciárias e policiais. O grande problema está na aplicação dessa legislação. Então você vê que o STJ, o STF, nos últimos anos, vem tentando ampliar esse rol de proteção. Em 2022, por exemplo, se aplicou a mulheres trans essa possibilidade. Recentemente, o STJ entendeu aplicar a possibilidade de ampliação para os casos em que havia uma agressão de um filho contra uma mãe idosa. Mas desde 2015 se criou na jurisprudência uma situação na qual se restringia a aplicação da lei nas questões somente que envolvessem gênero. E muitos casos ficavam de fora, então, desse rol de proteção. A lei dava proteção, já garantia proteção às mulheres, mas um ponto que é específico da lei, que são as medidas protetivas de urgência, ou seja, garantir à mulher a possibilidade de se manter aí incólume, ou seja, se manter protegida até que acabe a investigação, até que acabe a ação penal. Então, com o projeto aprovado, nós tivemos uma alteração muito significativa, que é a possibilidade de concessão dessas medidas de maneira imediata. Até porque, muito embora o prazo fosse curto para o juiz analisar, muitos magistrados ainda condicionavam a aplicação dessas medidas de proteção a situações de registro de boletim de ocorrência anteriores, de ações penais ou cíveis em andamento, ou ainda condicionavam a aplicação das medidas com uma prova cabal de que a violência teria acontecido. E muitas pessoas não tinham como provar, muitas mulheres não tinham como provar nesse momento. E essas exigências, como outras, por exemplo, a vulnerabilidade social, ou a hipossuficiência, que é a vulnerabilidade econômica, e isso acabava afastando a possibilidade de aplicação dessas medidas de maneira imediata, condicionando então a essa prova.
Então, o projeto, no primeiro ponto, vem tentar ampliar essa proteção. É claro que aí a medida ainda vai ser analisada com mais tranquilidade no Poder Judiciário, etc., mas é uma demanda que precisa ser atendida de maneira imediata. Muitos não acabam concedendo esse rol de proteção para pessoas que de fato precisam. E aí você tem uma série de outras situações nas quais a mulher ficava desamparada, ou seja, a aplicação dessa medida somente se houver de fato um crime cometido, outras graves ainda, Tati Salgado, como por exemplo, extensão de prazo de validade para a aplicação das medidas. Aqui no DF, por exemplo, alguns magistrados acabavam estendendo essas garantias, ou seja, proibição de contato com o agressor, proibição de recado ou suspensão de porte de armas, várias medidas que existem, e alguns magistrados diziam que determinavam prazo, ou seja, estendiam a proteção por 1 mês, 2 meses ou 90 dias, como se a violência fosse acabar num passe de mágica com esse prazo dado pelo Poder Judiciário. Então, nós temos aqui uma série de circunstâncias que poderão realmente ser modificadas ou ampliada a proteção, tentar, então, diminuir um pouco essa forma de violência que cada vez mais, infelizmente, vem se alastrando pelo nosso país. Uma dúvida, Rômulo, a lei Maria da Penha, ela se tornou incondicionada, então a mulher nem precisa mais fazer a denúncia para a polícia abrir um inquérito e uma investigação, né? Nesses casos, às vezes a mulher até é chamada, é ouvida, ela até confirma a agressão, mas por que também não é incondicionado a medida protetiva? Pois é, meu Salgado. Veja que essas medidas, a lei determina que elas sejam feitas em conjunto, ou seja, hoje, antes da alteração da lei, aliás, elas são requeridas em conjunto, ou seja, a vítima tem que pedir junto com a representação da autoridade policial. Então, elas vão conversar sobre a situação e, em conjunto, fazem esse pedido. E, após esse pedido, é que o juiz tem analisado com relação a conceder ou não essas medidas. Então, você vê que essas medidas são apenas cautelares, o que a gente chama no direito de provisórias, enquanto durar o risco. Elas não são eternas. E, claro, elas são de maneira conversada com a parte, porque a própria vítima, que sabe melhor as suas necessidades, e ela, em conjunto com a autoridade, é que vai determinar ou vai fazer o pedido adequado para análise do magistrado. O que acontece é que, antes dessa reforma, ficava muito a critério de apresentação de uma prova para que essas medidas fossem concedidas, sabe, Salgado? E a ideia é que é dar mais credibilidade ao depoimento da mulher quando não há essa prova clara nos autos. E antes que alguém reclame aqui dizendo que isso gera uma insegurança, porque vão se fazer pedidos sem provas, é muito importante lembrar que a incidência dos casos em que se tem uma violência de fato é muito maior dos casos em que a mulher vai lá e inventa uma história. Ou seja, é necessário de início uma proteção maior, sim, para que a mulher não seja vítima daquelas circunstâncias muito comuns em que ela vai, faz um depoimento, faz 2, 3, 4 e nada se resolve, depois ocorre o pior, como a gente tem visto aqui bastante. E há necessidade de se encontrar, né, esse entendimento jurídico, porque às vezes a ameaça acontece sem que essa mulher consiga ali garantir provas para apresentar para as autoridades, né? Principalmente quando essa ameaça ela é verbal. Exatamente. Às vezes essa violência ela não tem testemunhas, é a vítima e o agressor. Isso. E aí as autoridades pedem a prova da ameaça para poder conceder a medida e a mulher não consegue fazê-lo. E nesses casos fica desprotegida em todos os ambientes. Exatamente. Rômulo Pinheiro, muito obrigada por conversar com a gente, trazer esse tema nessa quarta-feira, 22 de março. Eu já estou querendo acabar o mês, né? 22 de março. Mas se for para acabar também, eu tô dentro. Março daqueles meses longos, né? Março que nem janeiro. Tá pior que janeiro. Exatamente. Rômulo, muito obrigada mais uma vez por trazer para a gente sempre temas muito importantes e necessários para esse debate, para essa reflexão jurídica, mas principalmente comportamental, que envolve o dia a dia da população, né, que está no nosso dia a dia
independentemente de classe social. E aí a gente está falando especificamente da violência contra a mulher. A violência acontece nos condomínios mais luxuosos e acontece também nos bairros mais distantes. Acontece também no seio das famílias que têm maior poder aquisitivo, acontece também entre as famílias que têm maior situação de vulnerabilidade econômica e social. Então, é um tema comum a todas as mulheres, a toda a sociedade. Muito obrigada, Rômulo. Um abraço, Tati, o Salgado, e a gente volta na próxima quarta, ainda no mês de março. Tchau. Ainda no mês de março. Muito obrigada. Tchau. Eu tô querendo acabar o mês, né? Cheio Salgado? de graça, Rômulo Pinheiro. É sensacional a participação dele aqui com a gente. Realmente, hoje, 22 de março, gente, me perdoem, eu já estava querendo já